Marechal Hermes. Estão começando mais um, as 10 dúvidas que você tem sobre. E hoje o tema é casamento. Eu convidei aqui o pastor Joelson, ele que é da Igreja Presbiteriana de Vila Jurandir, em São João de Meriti. Desde já quero agradecer a sua presença aqui, pastor. Obrigado, agradeço. Espero que o senhor não fique encabulado, sei lá, mas que possa responder a gente essas perguntas, que eu sei que é um tema polêmico. É um tema que as pessoas não gostam muito de comentar dentro da igreja, algumas perguntas ficam meio que na surdina, né? E hoje a gente vai escrachar, vai soltar o verbo aqui. Então acompanha aqui com a gente que a gente vai fazer um programa especial para você. Não esquecendo de você entrar no YouTube, você tem que dar o seu joinha, dar o seu like, compartilhar os nossos vídeos. Aqui embaixo está o link do nosso YouTube, é só você acessar. Tem outros temas muito legais que você pode assistir e edificar a sua vida e fazer evangelismo com os vídeos que nós temos no YouTube. Mas agora o nosso tema é casamento e nós vamos começar o casamento agora falando sobre ele, né? Eu já vou mandar a primeira pergunta para o pastor Joelson e vamos ver qual vai ser a resposta. Então vamos começar logo com a primeira pergunta, mandar logo de cara assim. Então, pastor, o que de fato e verdade a Bíblia fala sobre casamento? Bem, Gil, a Bíblia usa alguns termos para casamento. Logo em Gênesis 2 temos a primeira expressão, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deus mandando o homem deixar pai e mãe, juntar-se com a sua esposa e tornar-se mulher. Então a palavra casamento literalmente não aparece escrito na Bíblia, né? No Novo Testamento temos a passagem de 1 Coríntios 7, que vai falar que não é bom que o homem toque mulher, mas por causa da impureza sexual, que se junte com a sua própria mulher, né, e forma a sua família. E o texto que nós usamos muito, principalmente para o aconselhamento, está em Efésios 5, né, porque Deus permitiu o divórcio, mas por causa da incredulidade do povo. Então Deus permitiu o divórcio entre os casais. Então, mas aqui Paulo diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como o Senhor, e porque o marido é o cabeça da mulher, e ordena o homem a amar a sua mulher. Entendeu? Então, são esses termos que nós temos principalmente no Antigo e no Novo Testamento. Você não fala especificamente da palavra casamento, mas fala de união, né? Fala de união, porque o casamento que nós temos hoje não era que está na Bíblia, né? Porque a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia, ela foi escrita por um povo oriental. O povo oriental tinha a criança era prometida uma ou outra. Isso já era para os judeus um casamento. A promessa já era, o noivado, digamos assim, no nosso caso, né, do Ocidente, o noivado já era para a questão judaica, já era um casamento. Eles entendiam dessa forma. Legal. E a gente está falando de casamento, até lembrando aí que antigamente existia a questão de ser prometido, de uma família prometer uma pessoa para outra família. Isso até pouco tempo ainda existia aqui, né? Hoje em dia, meio que veladamente existe, né? Mas no meio cristão, como a gente pode enxergar? É correto um cristão ele namorar uma pessoa que não seja, ou casar com alguém que não seja cristão? Bem, a Bíblia não proíbe você casar, apesar de falar de julgo desigual, né? Mas a Bíblia não proíbe. O que nós orientamos os casais, principalmente os jovens, é que eles busquem namorar pessoas da mesma religião, da mesma igreja, da mesma doutrina que eles servem. Por quê? Por exemplo, você namora uma pessoa que não é crente, ela tem os costumes dela. Hoje o jovem que não é crente está se relacionando sexualmente, então pode forçar você a ter um relacionamento que você não quer, você vai ficar constrangido, entendeu? Então nós orientamos isso, não é que a Bíblia não proíbe, né? Mas você tem que ver o que é melhor para você, né? Para a sua vida, o que você quer. Então nós orientamos dessa forma. A gente estava falando de julgo desigual, a gente pode considerar o julgo desigual também, como o senhor comentou, as divergências teológicas. Por exemplo, eu tenho uma visão teológica e me caso com uma moça que tem uma visão teológica diferente, sei lá, vamos dizer, um neopentecostal com um tradicional, e rola uma confusão em casa.
um acredita no manto, o outro não e tal. Isso a gente não pode, não se encaixa no jogo. Seríamos tão radical quanto isso. Tô na dúvida também, né? É mais uma dúvida aí que a gente vai colocar. Então tá, pastor, então beleza, então a gente já entendeu mais ou menos assim qual o papel do cristão, né, para buscar zelar e buscar um companheiro que realmente esteja no mesmo linha de pensamento, né, do que ele, para não rolar essa confusão em casa assim, de cristão e não cristão. Mas assim, vamos para a terceira pergunta, assim, o que a Bíblia fala, nos orienta a respeito do divórcio e de um segundo casamento, por exemplo? Bem, em Malaquias 7 nós temos um texto que diz assim: Deus falando para o homem, pois eu detesto o divórcio. Mas aí tem a grande questão, a pessoa adulterou ou a pessoa... Porque as mulheres às vezes têm dúvida em certas coisas, por exemplo, sobre a submissão. Pô, como é que eu vou ser submissa ao meu marido? E essa mesma palavra de Efésios 5 vai dizer que o marido tem a obrigação de amar a sua esposa. Certa vez, eu conversando com uma pessoa sobre o assunto do casamento, né? Aí, essa dúvida de submissão, de sujeição, ela chegou e falou assim: certamente, se meu marido me amasse, eu seria sujeita a ele, seria submissa a ele. E o texto de Efésios 5 vai dizer que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Se sacrificando, né? Então, são essas questões. Então, sobre separar, a pessoa pulou a cerca, adulterou, a gente vai trabalhar a questão do perdão. Mas se ela perdoou, mas de repente a pessoa continua fazendo. Então, essa questão, agressão física, né? Eu acho que cabe o divórcio, o segundo casamento. Para não ser, por exemplo, se eu adulterar, a Bíblia não deixa que eu me case pela segunda vez, porque a minha ligação é com a minha primeira esposa. Mas ela, que foi a parte ofendida, ela está livre para o casamento. Assim, a Bíblia é clara quanto a isso. E assim é orientado hoje em dia. Hoje em dia, nós orientamos até na questão da igreja presbiteriana. Muitos pastores se separavam assim, banalmente, né? Qualquer coisa se separava. Hoje, em PB, nós temos decisão do Supremo Conselho que, se o pastor se separar, se não for a atitude da esposa, pedir o divórcio, no meu caso, o pastor pedindo o divórcio, ele perde a carteira de ministro, também deixa de ser pastor. Entendeu? Assim a igreja entende dessa forma. Então, no caso de adultério, violência física, né, maus tratos, então eu acredito que deva se separar. Fora isso. Entendi. E partindo dessa ideia de que você estava falando do homem ser o cabeça da casa, da esposa se submeter ao marido, existe um limite? Como deve ser o comportamento da esposa, tendo como base esse texto, do esposo ser o cabeça da casa e a mulher se submeter ao marido? A gente pode impor limites ou ter regras? Como isso funciona de fato e verdade, né? A gente trazer esse assunto, né, para os dias de hoje, né, é um pouco complicado, porque hoje tem muitas mulheres que são cabeça da casa, traz o alimento, traz o sustento, né? Tem mulheres que são pai e mãe ao mesmo tempo. Eu acho que hoje tudo vai pela conversa. Eu acho que tem que ser, mesmo sendo cabeça da minha casa, eu tenho qualquer decisão, eu tenho que comunicar com a esposa. Algumas coisas antes, quando eu não comunicava a minha esposa, ela ficava chateada porque eu não ter participado da minha decisão. Então, apesar de ter a palavra final, eu acho que eu devo transmitir, eu devo conversar com ela antes. Vamos fazer isso, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Vamos se mudar, vamos vender a casa, vamos morar em outro estado. Então, eu posso chegar a tomar decisão, mas eu acho que eu devo participar da minha esposa, né, quanto a essa questão. Entendeu? Eu penso dessa forma. Tem um equilíbrio, senão a pessoa pode ficar chateada com você. Não é um militarismo de casamento. Porque a palavra de Gênesis, lá voltando lá atrás, Deus, antes de formar a mulher, Deus fala assim, não é bom que o homem viva só.
Então vamos fazer, né, uma pessoa idônea que é igual, tirou do lado, tirou da costela, então é para andar junto, lado a lado. Ter o mesmo entendimento. Mesmo entendimento. Pastor, a gente vê muita deturpação de ideias. A gente vai partir de um assunto mais polêmico agora. E assim, a gente ouve muitas pessoas que, principalmente que são mais fechadas teologicamente, que acreditam que o sexo no casamento é só para reprodução. Né? E a gente sabe que em Cantares a gente lê muito. Se você estudar Cantares aqui na igreja mesmo, a gente estuda, já estudou, a gente sabe que o sexo dentro do casamento, entre marido e mulher, não é só para reprodução. Então assim, na sua opinião, como o casal cristão, o que ele pode fazer ou não fazer dentro do casamento, sexualmente falando, né? Quais são os limites também? Hoje, como é casamento, eu estou usando muita palavra limite, né? Tem gente que passa do limite, tem gente que não chega nem próximo do limite, então a palavra-chave hoje do programa é limite. Então, sexualmente falando, o que o casal pode fazer dentro do casamento? Casal cristão, né? Eu vou citar de novo 1 Coríntios 7. Diz assim, maridos e esposas são instruídos assim: não vos escreveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Qualquer coisa a ser feita deverá ser com consentimento mútuo, principalmente na relação sexual. Entendeu? Então, as pessoas falam isso, pode qualquer posição? Pode, desde que o outro goste, porque o sexo é para ter prazer, o homem foi criado para ter prazer. Então, é aquilo que eu falei, você tem que conversar, questão de posição, essas coisas que você gosta dentro ali do teu quarto, na tua intimidade. Agora, se a pessoa não gosta disso, você deve respeitar. Entendeu? Porque a Bíblia não diz, porque crescer e multiplicar, e a ordem foi para a reprodução, mas Deus sabia que teria prazer sexual. Eu acho não tenho certeza, né, que você ali com a sua esposa, você combina como é que vai ser teu ato sexual. Consentimento mútuo, diz assim, né? E aqui fala de privar, assim, quanto à questão da oração. Se a pessoa está, hoje eu não vou fazer porque hoje eu estou em jejum e oração. Então, questão espiritual, a única coisa que eu vejo que põe limite, né? Mas trancada a porta ali, você na sua intimidade, acho que você e sua esposa, que a posição é uma conversa. A Bíblia não tudo é uma conversa. Irmãos, conversem. Né? Cheguem num acordo, vamos dialogar. Vocês que são casados, eu sou solteiro ainda, mas vocês que são casados, cheguem num acordo, porque o que é importante, mas a gente cristão já não tem por que esconder nada, então conversar, colocar diante de Deus a intenção de cada um e bola pra frente. Por que nós estamos seres que se relacionam? O homem não foi criado para viver só. É um ser relacional. Então assim, pastor, já entendemos um pouquinho disso, depois eu volto para os assuntos mais polêmicos. Vamos retroceder uma coisa mais light agora. O que acontece, como a gente deve proceder, quando um cristão resolve casar com alguém que não é cristão, e vou até dar uma outra situação, quando um casal de não cristãos e um deles se converte, ou seja, você tem na casa o marido ou a esposa que é cristão e o cônjuge que não é. Assim, qual é a atitude? Como proceder? Fazer igual o Chimbinha e Joelma que se separaram. Chutaram bola. Não, se me converti, você não quer ir para a igreja, então pede para sair da minha casa. Voltando para a palavra, né? Vamos citar muito 1 Coríntios 7, 12, 14, diz assim: aos demais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, se eu caso com uma pessoa que não é cristã, eu devo santificá-la através das minhas atitudes, do meu relacionamento com ela. Você não é crente, então eu vou te maltratar. Não, é isso que Deus quer. Porque os filhos que nós vamos gerar são santos, diz a palavra do Senhor.
palavra muito clara sobre essa questão. E a questão do exemplo também, né? Do exemplo. A melhor forma de você conquistar ou não o incrédulo é você dando exemplos de cristão, né? Exatamente. Conversando dentro de casa, né? Exatamente. E aí, infelizmente, tem muita gente que é cristão fora de casa, chega em casa, não condiz, então o cônjuge vai continuar incrédulo eternamente. Então, exatamente, é o exemplo, né? É o exemplo, né? É o seu testemunho pessoal, né? Exatamente. Acaba convencendo o cônjuge a seguir tua fé. Exatamente. Né? Então, basicamente... Tem exemplo disso na minha família, porque meu pai não era crente. Meu pai veio do contexto católico, no interior, do Espírito Santo, minha mãe crente. Casaram, mas o meu pai, ele levava a gente na igreja, ele não entrava na igreja, ele levava até a porta, depois voltava e depois pegava a gente na igreja. Então meu pai, porque a minha mãe, ela impôs no casamento dela, não, meus filhos vão para a igreja, meus filhos não vão beber, meus filhos não vão fumar. Entendeu? Teve um dia que meu pai queria que eu fosse, tinha uns 10, 12 anos, me deu as garrafas de cerveja, vai lá no boteco comprar uma garrafa de cerveja, ela falou, não, ele não vai comprar, vai lá, você compra. Então, é questão de atitude, é aquele negócio de conversa. Então, você pode ter um marido não crente, uma mulher não crente, mas você, mas os meus filhos vão seguir. Ensinar seus filhos no caminho que devem andar. Exatamente. A Bíblia já fala. Isso pode gerar um atrito. Não. Isso pode gerar um atrito, mas pega a orientação a Deus que Deus. Entendeu? São particularidades do casamento que só o joelho no chão. E a questão que você falou, tem dois incrédulos, um se converte. A pessoa, a outra se converteu. E agora? Não, agora tem que santificar meu esposo mesmo, não sendo incrédulo. Não é separado. O que acontece muito nas igrejas hoje, Gil, é que as pessoas, uma se converte e descarta o outro. O outro já não serve, porque ele é crente. Não é assim. Você tem que ser exemplo, você tem que seguir a palavra. Entendeu? Se fosse assim, né? A gente se converte, larga a família, larga a esposa, larga a mãe, pai, porque não é cristão, né? E esse não é o fim do homem, a principal finalidade do homem cristão é justamente evangelizar, seja esposa, seja pai, mãe, vizinho, entendeu? É com testemunho e falando da palavra, né? Então, que seja com o marido, que seja com o pai, com a mãe, com o filho. A gente tem casos desses também, né? Que pai e mãe são convertidos e os filhos não. Assim, exatamente. Onde você dá o exemplo para a família. E tem filhos que se convertem, os pais não. Então existe todo um contexto familiar, mas que a regra básica é a mesma para todos, né? É o seu testemunho, é a tua atuação dentro de casa, é a tua oração dentro de casa, entendeu? Para poder convencer e Deus converter os familiares. Pastor, a gente ouve muito, principalmente em cerimônia de casamento, ou algumas mensagens mais específicas sobre o casamento, do casal ser uma só carne. Como a gente pode traduzir isso para quem está nos assistindo que não entende? Ou assim, como ser uma só carne no casal? Pode dois virar um, né? É a questão das vontades. O contexto carne, o cara caiu na carne, foi a vontade dele, né, de pecar. Estou dizendo que a pessoa vai pecar, mas estou falando, quando eu caso com uma pessoa, escolhi aquela pessoa, eu tenho que fazer o máximo para agradar ela. Não usá-la como objeto sexual também. Né? Não, pois hoje ela não está afim de ter relacionamento sexual, então eu vou lá e faço, eu estou avelantando. Então a questão da carne é a questão da minha vontade, eu entendo esse lado. Então eu tenho que agradar minha esposa, né, nas suas vontades. E ela, por si só, ela tem que se negar para agradar. E isso com o quê? Com um mútuo consentimento, com conversa, com papo, entendeu? Eu entendo dessa forma uma só carne. Gênesis 2, 21, 23 vai dizer sobre isso, né? Sobre o termo vem da descrição de Gênesis, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou de suas costelas, fechou no lugar com carne, a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou numa mulher e trouxe, e disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa. Mas hoje o conceito é sobre, aqui do caso de Adão e Eva foi um caso específico.
Hoje Deus não faz mais assim, né? Mas quando eu caso com uma pessoa, é como se Deus tirasse algo de mim, que é minhas vontades. Eu nego as minhas vontades, né? Os meus, não tudo, né? Nem tudo, mas passa muito de pela conversa, pelo papo, pelo consentimento, entendeu? Eu penso dessa forma. Porque é o que a gente estava até comentando aqui, né? O ser uma só carne, aí você passa a dividir ideias, né? Exatamente. A conversar. Porque quando a pessoa casa, ela deixa de ser só ela, né? Então ela passa a dividir uma casa com alguém que você tem que dividir as ideias, as intenções, os projetos, os planos. Até mesmo no namoro, por exemplo, você casa com uma pessoa que de repente ela tem os teus mesmos gostos, né, as tuas mesmas vontades, entendeu? Então no namoro e no noivado é que você vai analisando a outra pessoa como é, porque o casamento é depois, né, de estar junto, vai acordar todo dia. Mas no namoro já dão algumas indicações, né? Como a pessoa age, como ela pensa, qual a forma dela pensar, a forma dela agir. Então tudo isso você vai fazendo, como vou dizer, vai fazer uma análise da pessoa, como que ela vai ser, como sua esposa, como ela obedece seu pai, o pai dela, né? Como é que ela é submissa à autoridade do pai. Tudo isso, se ela não for submissa à autoridade dos pais, como é que ela vai ser sua? Isso passa, né? Botar na ponta do lápis. Exatamente. Eu acho assim, a gente vê muito na televisão, em filme, e a gente vê comentários também, lendo a Bíblia, assim, que antigamente Deus permitia o homem ter várias esposas, né? Que a chamada poligamia. Né? E assim, até quem não é cristão às vezes questiona isso, porque antigamente podia e hoje não pode, hoje é pecado, antigamente não era. Como a gente vê essa questão da poligamia no tempo de Jesus, no tempo da Bíblia e hoje? Porque antigamente era permitido e hoje não é permitido. Por exemplo, hoje o nosso país tem a lei que a pessoa não pode ter mais de uma mulher. Pela lei do nosso país não permite a poligamia. Na Bíblia foram casos especiais. Até a questão de Davi, né? Deus até falou que se precisasse de mais mulheres, ele teria dado a Davi. Então foram casos específicos, casos de guerras, onde a pessoa ficava afastada há muito tempo, entendeu? A questão de Sara, a questão de Sara para mim foi um atropelo dela. Sara e Abraão, porque Deus prometeu que deles viriam, né? O filho prometido. Ela, já estou idosa, como é que eu vou gerar filho? Então, ela pensou, ela raciocinou na questão ali humana. Não via que Deus é o Deus do impossível, que Deus é um Deus de milagres. Aí ele se precipitou e deu a sua serva para Abraão coabitar e gerar o filho, entendeu? Então, quer dizer, Deus ele não permitiu na Bíblia. Foram alguns casos especiais que Deus deixou, né? Mas nos dias de hoje, como eu falei, alguns países a questão cultural, países que no Oriente principalmente tem as pessoas tem várias mulheres, a Índia tem várias mulheres, mas no Brasil é proibido, por lei, tem mais de uma mulher. Nem a Bíblia tem proíbe, nem a lei do país. Aí tem países que no caso não, que é permitido a poligamia. E o cara ser cristão num país desse. Acho que ele deve ser monogâmico. Tem que ir pela palavra. Entendeu? Senão o cara se converte, vamos converter aqui a religião hindu aqui no Brasil, eu vou ter 10 mulheres. Vou casar e vou para um país que possa ter 10 mulheres, né? Entendeu? Porque é tudo questão de bom senso também, né? Exatamente. Saber que você vai estar... É questão de cultura. Nossa cultura não é assim. Não, e mesmo que você esteja numa... Bom, pelo menos é a minha visão, né? Que você esteja numa cultura que a poligamia seja permitida, você como cristão, você acaba
afetando ferindo, né, outros preceitos bíblicos por conta da poligamia. Exatamente. Entendeu? Então assim, você vai ter um respaldo, entre aspas, da poligamia no país, mas você vai estar ferindo os conceitos bíblicos em relação a outras coisas dentro do próprio casamento, entendeu? Até o que a gente falou aqui de parceria, de ser uma só carne, enfim, aí você vai ser um ser mutilado, né? Que você tem uma carne. E todos os ajuntamentos da Bíblia, se você for fazer uma pesquisa a fundo, era um homem e uma mulher, não era um homem com várias mulheres. E por que somente o homem tinha várias mulheres e a mulher não tinha vários homens? Somente no olhar do homem, entendeu? Mas todas as situações de casamento, do homem se juntar com a sua mulher, somente monogâmico. Entendi. Pastor, eu queria, assim, um assunto que está muito em voga hoje, né? Muito, foi o 2007, eu acho que foi o ano da gente falar sobre diversidade sexual, ideologia de gênero e piririm pororó por aí, né? E assim, então, a gente viu muito isso, eu ouvi testemunhos de pastores, tem um pastor que esteve aqui na igreja comentando sobre isso, sobre igrejas ditas evangélicas, ditas cristãs que estão realizando casamento gay e você vê grupos se movimentando em prol disso, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? Qual deve ser a visão do cristão, qual a visão da igreja presbiteriana, qual a visão geral mesmo sobre o casamento gay, né? Qual é a sua visão sobre isso? A Bíblia não fala de casamento gay, ele fala de relacionamentos sexuais de pessoas, mesmo homem com homem, mulher com mulher e Deus com Deus. Que é loucura a relação, a prática sexual, né, entre pessoas do mesmo sexo. Né? Então, e sempre que a Bíblia menciona casamento, é sempre homem e mulher. Não é homem com homem, nem mulher com mulher, nem homem com animal, nem animal com homem. Tanto que Deus viu que Adão não tinha um companheiro idôneo. O que ele fez? Fez uma mulher. Agora você imagina, Gil, se todos fossem homossexuais, todos fossem lésbicas, a raça humana ia acabar. Ou haveria o sexo só por prazer, não por sentimento. Só por prazer. Tem uma coisa que o Cláudio Gartos fala, que ele é muito assim, fala que é o pastor da graça, né? Ele fala assim, você prefere montar só um banquete numa mesa aconchegante, com a música de fundo, com velas românticas ou em cima de uma fossa? Ele pegou pesado no final. Então, e também a questão a questão da questão de doenças. Eu vi uma estatística aí que as doenças, principalmente da AIDS, crescem muito na relação homoafetiva. Então, o grande crescimento da AIDS na relação homoafetiva. Então, a Bíblia condena essa relação, quanto mais no casamento. Entendeu? Eu vou finalizar com uma pergunta aqui. Sei que não está nem no script, entendeu? Mas eu sei que você vai tirar de letra porque o senhor está acostumado a falar sobre casamento. Mas assim, dentro de uma igreja, vamos botar uma situação, dentro de uma igreja, um casal de jovens, eles caem no pecado, a menina engravida, porém, a gente sabe que não existe o verdadeiro amor a ponto de se levar a um casamento. Qual é a orientação da igreja, entendeu? Assim, mesmo sabendo que eles não se amam verdadeiramente, é aquela questão de namoro de adolescente e tal, mas porém cai no pecado, existe uma gravidez, qual é uma orientação pastoral? Peguei pesado. Na maioria dos casos, Gil, as pessoas elas reconhecem que são pecadores e querem se reconciliar, ou às vezes elas não querem se afastar da igreja. Não tem o caso da pessoa pecou, eu gerei filho naquela pessoa e vou continuar na igreja, vai ter a disciplina da igreja. Então, existe casos que as pessoas se corrigem, elas se casam, entendeu? Teve uma vez que o casal,
eles não eram crentes, eles se converteram, foi no encontro de jovens, e chegou para o pastor, quando era pastor, mas não pastor, onde da minha igreja onde estava, chegou assim: pastor, nós tínhamos uma relação sexual ativa como se fôssemos casados, mas a partir de agora que somos crentes, não vamos fazer enquanto não nos casarmos. Entendeu? Então a pessoa tem a consciência que errou. E quando a pessoa tem a consciência que errou, a primeira coisa que ela faz é o quê? Se afastar. O que aconteceu com Adão e Eva? Deus estava lá esperando ele na hora marcada, no lugar de sempre, mas eles não apareceram, porque eles viram que estava nu, teve a consciência do seu pecado e se afastaram de Deus. Só que nós não devemos afastá-los, nós devemos amá-los e corrigi-los. Tanto que, caso de disciplina na igreja, eu sempre falo que a igreja deve acolher as pessoas e não afastá-la do convívio. Então a pessoa pecou, eu sabia que ela estava pecando, então agora eu vou mandar embora mesmo, eu tenho que excluir. Não é assim. Acho que você tem que tratá-la com amor, porque se Deus perdoou cada um de nós que somos pecadores, vai perdoá-los e eles vão ter consciência e vão se reconciliar. Agora, a questão do amor, eu acredito que, como é que eu vou saber se a pessoa ama ou não, pastor? É uma coisa muito subjetiva, entendeu? A gente orienta que a pessoa case, e na maioria dos casos, as pessoas que têm a consciência se casam, entendeu? Na igreja, pelo que eu tenho visto, é assim. Mas tem que passar para a disciplina, as pessoas têm que ter consciência da disciplina, mas a disciplina com amor, porque nós não somos juízes. Apesar de certos momentos, como conselho na igreja presbiteriana, na igreja conciliar, nós somos juízes, mas com amor, porque Deus nos amou primeiro, Deus nos perdoou. Então a gente vai falar: vocês erraram, então você vai passar pela disciplina, vão se reconciliar. Aconteceu o caso na minha igreja assim, e as pessoas, um tempo atrás, a pessoa casou e vive uma vida normal, entendeu? Tá lá. Bem, Gil, eu que agradeço estar aqui nesta tarde, solzinho, ventinho bom, estar aqui na igreja de Marechal Hermes, aqui nesse bate-papo, né? Sobre casamento, e agradeço a oportunidade, né? O meu e-mail, se alguém quiser fazer mais algumas perguntas para contato, é joelson com n moraes com e @gmail.com. Tá aqui embaixo, gente. Tá aqui, é só anotar e mandar e-mail pro pastor. Tem meu telefone, 4137-1847, e tem um WhatsApp, 967353415. Tá tudo passando aí, só anotar aí. Tem aquela dúvida que você teve, não podemos falar, né? Não esclarecemos aqui, mas você tá com essa dúvida, entre em contato com o pastor. Com certeza vai te dar uma resposta legal e vai te aconselhar. Fica à vontade, o pastor é super gente boa. Me aturou durante esse tempo de produção de programas, né? Então, assim, pode mandar que ele vai estar respondendo com o maior prazer. Aí tem o meu livro que fala sobre casamento cristão, abordagem bíblica. Tem algumas outras questões. Tem uma questão aqui que é muito interessante para jovem, fazendo a escolha certa. Então, se você quiser adquirir R$20, pode ligar para mim, a gente combina a forma de entregar. Tá bom? Vou dar um exemplar pro Gil. Ganhei presente. E vou dar pro pastor Eli, que é pastor da igreja. Tá bom? O pastor tá se dando bem, pastor Eli, ó. Deu presente. Então, gente, o livro do pastor Joelson, tá? Entre em contato com ele pelo WhatsApp, pede seu exemplar autografado, maneirinho para você. Com certeza vai ser muito abençoado também, vai estar abençoando o ministério do pastor também. Então, pastor, brigadão mais uma vez. Valeu, Deus te abençoe. E você que está assistindo a gente, não esqueça de dar seu joinha, compartilha o nosso vídeo, assista os outros vídeos do canal, os outros programas que nós temos aqui no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Sempre lembrando que nós estamos aqui para trazer um material edificante para você, que sirva de evangelismo, sirva de estudo para você. Sem opinião, quer dar sugestão de temas, só mandar o WhatsApp para a gente, está aqui o nosso número também. Manda o que você quer ouvir, o que você quer ver, que com certeza a gente vai estar produzindo um programa especial para você. Então, gente, um beijo no coração e até o próximo às 10 dúvidas que você tem sobre. Valeu? Beijo. Valeu, abraço.